Bom dia, boa tarde ou boa noite para você ligado aqui no Engenho Humanas. E como sempre aqui o papo é direto e reto. Se você quer saber por que a seleção brasileira não ganha uma Copa há 20 anos praticamente, bom, você vê o lugar certo. E aqui você vai ver coisas que nenhum comentarista esportivo te falou. Provavelmente se você encontrar algo parecido vai ser só com analistas de desempenho, coisa que eu não sou, mas são coisas que não são tão difíceis de perceber. E particularmente, como eu sempre reclamo da mídia, para mim é decepcionante ver a falta de profundidade de certos temas de diversos assuntos na mídia esportiva. Bom, eu separei vários tópicos aqui, por isso eu estou com a caneta na mão para não me perder. E a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o contexto que a gente está inserido. Bom, eu peguei aqui, desde 70 para cá, 13 Copas e a gente está indo para a 14ª, né? Dessas 13, a Alemanha ganhou 3, a Argentina ganhou 3, a Itália 2, a França 2 e o Brasil 2. Ou seja, a gente é uma seleção como qualquer outra nesses últimos, deixa eu ver, 74, nesses últimos 48 anos. Bom, se a gente for pegar a própria ordem das que a gente venceu, a gente vence ali, a gente tem uma boa geração ali de 94 e 2002, que a gente pega campeão, final e campeão, né, que a gente perde para a França em 98. A gente tem uma boa geração ainda em 2006, 10. A própria geração de 14 para cá tem qualidade individual, a gente teve, pô, Neymar, Felipe Coutinho e companhia, só que falta um molho que, na minha opinião, é tático, e a gente vai ver isso já já, como eu falei, coisas que analistas não têm comentado tanto. Bom, dado o contexto. Bom, e a primeira coisa que eu queria comentar é a questão, até botei aqui, né, de defasagem técnica. Se a nossa qualidade técnica tem diminuído tanto assim. E para isso, a gente já vai direto analisar o elenco. Como você sabe, a minha cara não fica aqui por muito tempo, então vamos para o elenco da seleção brasileira no Tactical Pad. Bom, analisando agora o elenco da seleção brasileira, como eu estava falando, cara, defasagem técnica, né? Aqui eu tô pegando tanto a seleção de 2022 do Tite, poderia até olhar de 2018, né? Mas a gente vai ver isso depois. Aí aqui já a escalação do Fernando Diniz, né? Que tem pouca diferença, então a gente tá vendo aqui das últimas convocações, basicamente. A gente teve o Everton, Ederson, Lucas Perry e o Becker. Cara, dois goleiros de alto nível de seleção brasileira, quer dizer, de campeonato brasileiro. Aqui a gente tem o melhor goleiro da última temporada lá no Manchester City, o melhor o goleiro do Liverpool, que é sempre considerado o melhor da Premier League lá pelos ingleses, né? Cara, a gente tem Marquinhos, que tem decaído bastante lá na França. A gente tem o Thiago Silva, que está sempre alto nível na Premier League. O Magalhães, que estava jogando bem pelo Arsenal, mas nada muito espetacular. Militão de Real Madrid. Bremer, que foda-se. Nino da Fluminense, né? Que é um nível razoável. Assim, eu brinquei que foda-se, mas é mais porque o cara não jogou, né? O cara. E nem o Nino jogou, né? Mas a gente tá, pelo menos a gente tá vendo aqui, na seleção brasileira, reserva e tal. Para reserva nem sempre o nível vai ser mais alto, né? Nem as seleções campeões os reservas eram os ideais, né? Bom, aqui o Guilherme Arana, nível campeonato brasileiro ok para bom. Carlos Augusto, Alex Telles, Alexandro. Laterais de nível médio. Danilo, Emerson Royal e Ian Couto. O Danilo que faz zagueiro, faz lateral também. Talvez seja o melhorzinho aqui, considerando os dois laterais. O cara que tá preso lá, não vou nem citar o nome dele. Já nem deveria ter ido, né? Esse sim tava demonstrando defasagem técnica, foi só por causa do pagode, então, sei lá, complicado. É, cara, na volância a gente tem o Casemiro, conhecido como o melhor volante destruidor do mundo, porra, ganhou sei lá quantas Champions seguidas pelo Real Madrid. Fabinho e o André, próxima promessa. A gente tinha Fred e Bruno Guimarães, cara, que estão jogando. Fred médio, né? Mas Bruno Guimarães está sendo destaque da Premier League. Levou o Newcastle para a Champions League de novo. Cara, o Paquetá que tá destruindo recentemente, mas agora não tá podendo ir por causa da questão de aposta, né? Que tá tendo que responder ainda. Esperamos que não tenha acontecido nada grave, porque é um jogador que tem se mostrado muito decisivo ultimamente. Rafael Veiga e Everton Ribeiro, nível bom para o Brasil, né? Mas nada, a gente sabe que não é nada espetacular, pensando muito no cenário internacional. O Neymar, que supostamente seria o nosso principal jogador. Cara, o Vini Júnior, que é o principal jogador do Real Madrid nas duas últimas temporadas, o Martinelli, que tem sido um dos principais jogadores no Arsenal, que é um time que disputou com o Manchester City. Pô, a gente tá falando de Manchester City, Arsenal, Liverpool, Real Madrid até agora, né? Newcastle, cara, a gente tá falando de, sei lá, dos seis, cinco, tipo assim, só se pegar Liverpool, Manchester City
e Real Madrid já são três dos, sei lá, quatro melhores times do mundo. A gente vai pegando o Newcastle, que tá galgando. O André, que deve ir pro Liverpool, sabe? A gente tá falando de jogadores de altíssimo nível. Rodrigo, Real Madrid. Richarlison. Richarlison, bem contestável. Primeiro que nem centroavante ele é, né? De origem ele fazia essa função aqui, meio segundo atacante, meio ponta direita, que filtrava bastante na área. David Neres também, né? Uma coisa meio parecida. Acaba que foi improvisado de 9, né? Tanto que no próprio Tottenham, né? Ele jogava mais à direita, né? Com Harry Kane aqui e o Son. Matheus Cunha, Pedro e Gabriel Jesus de terceira difícil, né? O Pedro, na minha opinião, ele tem uma defasagem técnica bem grave em relação aos outros, que é em questão de construção. A gente vai ver isso depois também, quando a gente for debater um pouco temas que, como eu falei brincando, né, geralmente só nesse desempenho acaba futucando. E o Gabriel Jesus, que na minha opinião, de todos esses jogadores aqui que estão dentro da área, é o melhor deles com alguma folga. Tanto em construção como finalização e até ações defensivas, né? O que é um pouco assustador, né, senhor Tite? Tá, e cara, quando a gente olha o elenco, esse elenco não deve nada para nenhuma outra seleção do mundo. Ele tá ali no nível de França. Cara, eu acho até melhor que a Argentina, né? Se você comparar com o elenco da Argentina, né? Talvez o que eles tenham melhor são os laterais, mas nosso meio. E não sei, né? A gente tem zagueiros assim e tal, todas as posições muito bem equilibradas, né? Como que eu nem falei do Rafinha e do Antony, né? Real Madrid, o Antony, na minha opinião, defasagem técnica. Outro que está sendo acusado por um caso grave que saiu fora, então vamos removê-lo daqui, que já ficou até tempo demais na tela. Bom, é... Ah, e o Paquetá também faz essa posição, né? Tem alguns jogadores que fazem mais uma posição, né? Como o Rodrigo, por exemplo, que faz todas as posições, todas as cinco posições do ataque. E por que eu tô. Acabou que eu esqueci de comentar isso, né? Tá, e voltando ao que eu tava falando, né? Por que eu tô citando do elenco? Cara, esse elenco é nível top seleções do mundo, cara. Se você pegar o elenco da Inglaterra, por exemplo, vamos pegar só os oito finalistas, né? Cara, muito melhor que Marrocos, Croácia. Pô, é melhor que a Espanha, não tá nem considerado, né? Vamos pegar as top seleções aí que poderiam ter caído antes também, né? Sei lá, Portugal, cara, Portugal, acho que o meio campo do Portugal, assim, talvez seja melhor que o nosso, mas sei lá, França. Bom, e assim, mesmo na época que a gente ganhou, se a gente pegar a seleção de 2002, 94, eles não eram um nível, tipo assim, a nossa seleção não era tão acima das outras não. Era uma discrepância bem próxima da atual, assim, são elencos equilibrados afinal. O que a gente tem feito com maior consistência é perdido no detalhe. Só que esse detalhe, como eu falei, ele tem muitas causas que a gente vai começar a abordar já já. Bom, a gente deu uma boa olhada aqui no elenco da seleção, né? E agora a gente vai para a escalação. Bom, e aí pensando na escalação do Tite, né? Como que o time foi escalado? Supostamente era para ser um 4-3-3, né? Com o Neymar e Paquetá armando o time, Danilo, Alexandre, Thiago Silva, Marquinhos, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior, né? E aí a ideia do Tite era marcar um 4-1-4-1 com o Neymar. Para mim já começa a primeira maluquice aí, né? Que assim, vamos falar primeiro de momento defensivo, né? Lembrando que são quatro momentos: defensivo, transição ofensiva, o momento ofensivo e transição defensiva e volta pro momento defensivo, né? A ideia dele era marcar no 4-1-4-1 dessa forma aqui, com o Richardson voltando, deixando o Neymar com menos obrigações defensivas. Quem fazia muito isso era o Gabriel Jesus, né, que foi muito criticado por não fazer gols na Copa, sendo que ele tinha que cobrir a, a, a como posso dizer, essa frescura com o Neymar de não poder marcar, né, esse tratamento especial dado a ele, sendo um jogador que deveria ser do meio campo e deveria voltar para marcar, ou nessa linha, ou armando duas linhas de quatro, marcando um 4-4-2, dessa forma aqui, com o Vini Júnior e Rafinha voltando bastante e acompanhando o lateral, até, sei lá, cadê o lateral? O lateral esquerdo aqui, acompanhando, até se ele fosse junto, o Rafinha tinha que ir junto e o Danilo ficar protegendo aqui a, a, a sobra e o ponta, né? Em momento ofensivo, o que acabava acontecendo era, a gente tinha o Vini Júnior muito avançado, a gente tinha dois laterais que gostavam de jogar por dentro, outro ponta que ficava avançado, o Neymar, que na verdade cai mais para a esquerda, tá? O Neymar caía para cá. E Richarlison, e a gente ficava uma espécie de 4-2-4, 4-2-4 com um volante Casemiro aqui armando de forma um pouco mais posicional, 3-2-5 com os laterais jogando por dentro aqui junto com o Paquetá.
revezando com o Neymar, voltando para criar jogo também. O Neymar voltando bastante para criar jogo, às vezes o Paquetá, Richarlison vindo para esse lado, né? Uma estrutura, ele bebeu bastante nas fontes de jogo de posição, estrutura de jogo posicional. Fazia várias vezes essa pirâmide, né, do 2-3-5 também com os dois zagueiros. Cadê? Ficava aqui. O lateral, né? E a subida do Neymar mais para cá, por exemplo. Aí o Neymar voltando para construir a jogada. E assim, já deu pra entender mais ou menos, né? Mas basicamente uma estrutura de 4-2-4 a maior parte do tempo. Bom, e o que o Luiz Castro percebeu não foi só ele que percebeu, né? Como a gente pode ver no jogo da Croácia. Bom, ele fazia o centroavante recuar e gerava um 4 contra 2 no meio campo, né? Que é uma coisa que o Luiz Castro, por exemplo, lá na transmissão da Globo, disse que ia acontecer e realmente aconteceu. Essa galera desgarrava dos atacantes, o 9 fechava e aqui a gente gerava um 4 contra 2 no meio campo, né? Foi assim que eles geraram o meio campo o jogo inteiro. E gerando muito jogo pelas pontas, que depois eu vou recomendar um vídeo daqui a pouco sobre como foi o desempenho do Brasil, né? Um canal que eu gosto bastante de acompanhar as análises táticas dele. A gente já vê o primeiro conflito aqui, na minha opinião, né? Como é que a gente vai marcar os times com um jogador a menos marcando? E se a gente precisar de voltar mais um para marcar, vai ser o Richarlison. A gente vai ter um meia que tem que ficar lá sobrando e a gente tem que fazer o 9 recompor. Para mim já é a primeira coisa estranha da tática que tem aqui, né? Geralmente a gente vai querer deixar aqui um jogador diferencial, óbvio, né? Mas o posicionamento dele não favorece o posicionamento dos outros. E aí, qual o principal outro problema? Né? Quando a gente ia para o momento de criar a jogada, a gente tem aqui, né? O Neymar voltando muito para construir a jogada, que a gente está vendo de novo com o Diniz. Ou seja, ele acaba cobrindo muito campo em metros, tendo que voltar para construir, só que ele não pode voltar para marcar. Tá vendo a contradição que tem aqui? Essa é a primeira contradição que tem. E aí, cara, eu vou mostrar com números algumas coisas que, na minha opinião, tem bem erradas, que se refletem nos números da seleção. Isso que mostrar com números algumas contradições que a seleção tem bem grandes, né? Cara, bom, vamos lá. Esse aqui é um gráfico que eu fiz de tentativas de progressão, né? Lembrando, todos esses gráficos foi eu que fiz, né? Como eu disse, coisas de análise que só análise de desempenho geralmente costumam futucar. Aqui é quantidade de condução progressiva por condução e aqui quantidade de passe progressivo por passe. Ou seja, aqui a gente tem um mapa de tentativas de progressão, jogadores que tentam mais progredir. A gente vê que o Neymar, por exemplo, a gente vai ver que geralmente os reservas são bem estourados, né? Porque quando os reservas vêm, são em situações desfavoráveis com a defesa cansada, o que acaba aumentando bastante o número deles. E tu vai ver que os reservas que têm maior minutagem geralmente vão voltando para a média, né? Como por exemplo do Rodrigo e do Martinelli, que são reservas que têm uma minutagem um pouco mais alta. O Fred tem uma minutagem bem alta também. O Bruno Guimarães tem aumentado sua minutagem recentemente, né? E aqui é só pegando os dados da Copa de 18 e 22. Vocês vão pegar, olha como o Neymar é o que mais tenta passe progressivo com muita folga. Mais do que o Felipe Coutinho de 2018, mais do que ele mesmo de 2018. E ao mesmo tempo que ele não conduz mais tanto quanto os jogadores mais ofensivos, né? Tu vê aqui Richarlison, Rafinha, Vini Júnior, Martinelli, Rodrigo, o próprio Coutinho, o próprio Neymar de 18, né? Olha como ele conduzia mais a bola em direção ao gol adversário. Aqui é a distância coberta por progressão. Aqui é a distância por passe e a distância por... Sempre dados relativos, né? Distância relativa, né? Ou seja, distância sobre a própria distância e aqui é a distância em condução da distância total, né? E olha que interessante, o Neymar, de novo, no topo da distância de passe. Não só em tentativa, né, de passe, como em distância. Ele cobra muita distância, né? Ou seja, isso é um indicativo bem forte de que ele está voltando muito para construir, né? Numericamente falando. Ao mesmo tempo que distância e condução, a gente vê aqui o Rafinha, o Vini Júnior e o Richarlison cobrindo bastante distância e condução. Provavelmente esses dados estão um pouco estourados por questões de contra-ataque quando você tem campo para correr. Que o Rafinha, o Vini Júnior e o Richarlison são jogadores que ficam mais avançados, né? Aumentam bastante sua distância total de condução por situação de ataque, né? Porque, por exemplo, um centroavante não faria sentido ele ter tanta distância de condução, já que ele tem que fazer parede, pivô, voltar, às vezes, para atacar o espaço e dar menos toque na bola, né? Então, por isso que eu disse, deve ser provavelmente estourada por causa de condução. De condução não, de contra-ataque. Mas ao mesmo tempo, e que o Neymar está muito abaixo. Ou seja, quando ele tenta conduzir a bola, ele pega e volta para construir, ele não consegue carregar tanto a bola por tanto tempo para ganhar muito metro. Olha que interessante, né? Se a gente pegar o Neymar, que era ponta em 2018, ele tem uma distância próxima da do Rafinha em condução. E, ao mesmo tempo que dava muito mais passe em progressivo também, né? Ou seja, ele construindo, aqui a gente já tem um bom indicativo de que ele construindo na ponta é um pouco mais efetivo que o Rafinha, né? Se a gente for parar a pensar, tá vendo aqui? Ele cobra uma distância parecida. Lembrando, né? Isso aqui é sempre metros completos, né? Erro de passe não é contabilizado aqui.
Então a gente tem uma boa noção de que ele é mais vertical, consegue ser mais vertical que outros jogadores, né? E você lembra, ser vertical é ir em direção à meta, que é o gol adversário. Lembrando sempre, né? Reserva dos estourados. Ah, lembrando aqui, eu já falado do Pedro, olha só como o Pedro não tem nem um pouco de verticalidade, né? Tudo bem que ele tem uma minutagem bem baixa. Aqui pega alguns jogos pós-Copa também, um ou outro, mas não é tanta coisa. E a gente vê que tá um número realmente bem triste, né? Pré e pós-Copa, no caso. Bom, e aqui é um mapa total de progressão, né? Tanto de tentativa por distância. A gente consegue ver que o Neymar é o que mais tenta, mas em distância coberta ele está próximo do Casemiro. Olha que coisa engraçada, né? Realmente é uma questão a se analisar e pensar se a gente está realmente utilizando eles da melhor forma. O que me chamou a atenção é que em 2018, tanto o Neymar quanto o Felipe Coutinho quanto o Casemiro eram mais verticais, né? Enquanto, por exemplo, o William, Gabriel Jesus e o Paulinho eram menos verticais do que. Isso me chamou a atenção, né? Eu teria que fazer uma análise mais minuciosa. E lembrando, né, essa análise aqui é sobre o Neymar, a gente tem sempre um debate se o Neymar tá fora de posição ou se não tá. O Tite ele vai no Podpah e no podcast do GE. E lá ele fala que nessa posição o Neymar vai errar mais, só que quando ele acertar ele vai ser decisivo. E cara, aqui eu trago uma contestação gigantesca, que é o mapa de erros. Olha como o Neymar erra praticamente a mesma quantidade em relação à proporção. O que acaba acontecendo, que a gente vai ver já já, é que ele recebe mais bola do que os outros, né? Tá vendo aqui? Aqui ele recebia mais passe do que os outros jogadores do meio campo, né? Se a gente pegar aqui, a bola circula mais por ele do que pelo Paquetá e pelo Casemiro, a gente pode ver. Mas a gente vai voltar lá naquele gráfico daqui a pouco. Cara, proporcionalmente ele erra a mesma coisa, ele erra quase a mesma quantidade. Aqui, ó, perda de posse, baseado em total rack aqui é todas as bolas que ele recebeu, né? E aí quantas vezes ele foi desarmado. E aqui, esse mistou aqui é miss take on, né? Que é tipo, drible que ele errou, e aí né, o cara desarmou ele, né? Só para contabilizar os desarmes totais. Né? Porque aqui não é contabilizado os dribles, a tentativa de drible. E bom, se a gente pegar aqui, ele é desarmado praticamente a mesma coisa, e o erro de passe dele diminui um pouquinho, né? E aí a gente pode ver, né? Como o Vini Júnior, por exemplo, perde bastante bola sendo desarmado, né? E erra mais passe, geralmente porque tá mais perto do gol e tá tentando mais jogada. Ao mesmo tempo, olha como o Richarlison erra bastante passe, né? Gabriel Jesus, a gente vai ter uma profusão de atacantes tendo mais erros de passe por um motivo bem claro, né? Que é que eles estão mais perto do gol, tentando mais, as defesas estão mais postadas, mas tentando roubar sua bola mais em áreas defensivas, normalmente, né? Então, geralmente, atacante tem mais profusão, erro. E aí, se a gente quiser ver se, por exemplo, o Richarlison é o jogador certo para essa posição, a gente teria que comparar com outros centroavantes, e não só em dados de seleção, mas como dados de toda a liga e tal, que é uma coisa que eu posso trazer daqui a pouco também, um que eu fiz só de centroavante, por exemplo. Bom, aqui, olha que interessante, é um mapa de oportunidade de criar por criação de oportunidade absoluta, né? Que é ações isso tudo por 90 minutos, tá? Jogadores mais acionados, né, nesse eixo aqui, horizontal, e quantas chances o cara criou, que são ações para finalização no eixo vertical. E olha que interessante, né? O Neymar é o jogador mais titular, mais acionado disparado, sendo que ele não criou mais chance que o Rafinha. Criou muito pouco a mais do que o Vini Júnior, entendeu? Sendo que ele é o que mais recebe bola. E cara, e aí eu fiz uma inversão só explicando como é que funcionaria, né? Bom, e quando a gente olha o mapa, dá para se imaginar o seguinte, né? A gente está tendo uma relação aqui de criação de chance por jogadores mais acionados. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz um mapa de eficiência, que é assim, se você é muito acionado e cria pouco, você vai ficar um pouco mais para baixo. Por exemplo, o Neymar e o Rafinha. Eles criaram a mesma quantidade. Só que o Rafinha foi menos acionado. Então ele é mais eficiente. E aí no mapa de eficiência, que a gente vai ver agora, olha que interessante. O Neymar perdeu eficiência comparado a 2018. Então eu contesto bastante esse discurso do Tite, falando que o Neymar, quando ele vai errar mais, mas quando ele acertar vai ser decisivo. Por quê? Como a gente viu, ele erra a mesma coisa praticamente. Ele erra um pouco menos de passe, né? E ele perdeu muito da eficiência ofensiva dele, né? Geralmente, talvez, muito possivelmente, a gente pode imaginar que ele está voltando mais para construir o jogo e agora ele não é um jogador mais tão eficiente, né? Como a gente pode ver aqui. O Felipe Coutinho, em 2018, era mais eficiente que ele, estava fazendo uma função próxima do que ele faz hoje em dia. Então talvez ele não seja o jogador ideal para ocupar essa faixa do campo. Alguém já parou pensar sobre isso? Algum analista pegou para ver? Olha como, por exemplo, o Vini Júnior e o Rafinha são bem mais eficientes. Claro, né, a gente pode imaginar que jogadores do ataque vão ter mais eficiência de criação de chances, né? Porque eles já estão mais perto do gol, então eles vão ser acionados e vão tentar já partir em direção ao gol. Mas isso me chamou muita atenção. Olha como o Rafinha
bem menos acionado e criou a mesma quantidade de chances absolutas que o Neymar. Ou seja, o Neymar tá voltando tanto assim para construir, só que na hora de construir, ele não é um jogador tão eficiente. A gente pega, por exemplo, o Paquetá, é um jogador que é bem menos acionado, tá? Quer dizer, que é mais acionado que os dois. Ele cai bastante aqui na produção ofensiva, né? Porque ele não tem toda essa responsabilidade de ser o principal criador das chances do time do Brasil, né? Então a gente tem uma situação que tá um pouco esquisita, né? Quando eu puxei os caras de 2018, aí muita coisa fez sentido, né? Olha como o Felipe Coutinho e o Neymar, eles eram bem mais efetivos na ponta e no meio, né? Ou seja, talvez ele não seja o jogador ideal para ocupar essa faixa do campo, né? Como eu acabei de citar. Bom, e aí o que a gente tem visto é vários indicativos de como ele está jogando mais longe do gol. Ele está jogando mais longe do gol, ele perdeu eficiência ofensiva, ele comete a mesma quantidade de erros. Ou seja, a gente tirou ele de perto do gol, sendo que a gente não, aparentemente não tem ganho nada muito claro com isso, né? E é isso todo ponto da questão, né? E aí eu peguei aqui o mapa de assistência, né? Que é a qualidade do passe. Tá vendo aqui na vertical? E tentativa de assistência no eixo horizontal, né? A gente vê que o Neymar ele tem tentado bem menos, né? Do que o Neymar de 2018, até porque ele está na ponta. A gente compara aqui o Neymar de 2018 com o Vini Júnior, por exemplo, que eram os dois pontas esquerdas. Tu vê que o Vini Júnior tenta mais, mas com um pouquinho menos de qualidade. Tu vê que o Richarlison tem uma qualidade até que boa, né? Como sempre, tá perto do gol. Tá ali muito perto do gol, né? Provavelmente qualquer passe que ele der ali para finalização já vai ter um número alto de X a G, né? XG é qual a possibilidade, né? Qual a probabilidade de gol que você gerou através do seu passe, né? Você vê que o Paquetá tenta um pouco menos que o Neymar, mas a qualidade é bem mais alta, né? Se a gente pegar essa linha, lembra aquela questão linear, né? Olha que interessante, né? Se a gente for traçar linhas nas diagonais aqui, né? Olha como o Neymar tá para trás em eficiência de novo. Bom, vindo aqui para falar porque eu esqueci de comentar que o Neymar é o cobrador oficial de bola parada, o que influencia drasticamente no XAG dele. Como eu dei um exemplo no texto, se ele cobra a bola parada, por exemplo, dentro da pequena área, um cabeceio ali pode ter um valor altíssimo. Ao mesmo tempo que se ele cobra longe da área ou qualquer coisa assim, e o cara tenta finalizar de qualquer jeito, pode diminuir drasticamente o valor também. Do jogador, do próprio cara que compartilha a posição com ele, né? Então a gente tem uma situação aqui bem complicada, que é a situação Neymar, e a gente não ganha, como eu disse, a gente não tem ganho nada muito claro com isso, e ao mesmo tempo, ele no meio campo. Lembra, né? Ele tá mais recuado, tá no meio campo, né? E ele no meio campo, jogando no meio campo, tendo que voltar para construir, sendo que ele tem que avançar muito para atacar, sendo que ele não volta para defender, e não voltar para defender também se reflete nas ações defensivas. Olha que maluquice. O Neymar é o jogador que menos defende entre todos os jogadores da seleção. O Neymar em 2018 defendia menos ainda, olha que absurdo, né? Mas como ele tá no meio campo, ele tem que defender um pouco mais. Mas mesmo assim, olha como o Richarlison tem muito mais ações defensivas por 90 minutos do que ele. Rafinha, Vini Júnior, os reservas então nem se fala, né? Porque os reservas geralmente entram em situações eles estão mais frescos e tem que dar mais combate mesmo. Olha como o Casemiro 2018 era absurdo, né? Ele perdeu um pouco de quantidade de ações defensivas, né? O que é um indicativo. Pode ser dois indicativos, né? Tanto que a seleção é mais segura, é menos atacada, ou também de que ele perdeu qualidade nessas ações defensivas, né? Pode ser um dos dois casos. Não estou aqui para analisar isso, né? Estou abordando o assunto Neymar, porque, na minha opinião, ele é o tema central de por que a gente tem um problema tático gigantesco, que é onde encaixar ele, sendo que claramente a gente perde com ele no meio campo, né? Tudo essa volta foi para demonstrar que a gente perde com ele no meio campo, né? E aí, voltando para a situação lá do elenco, gente, só uma errata aqui, tá? No meio do caminho. Esqueci de botar o Militão, tá? Aqui na posição do Thiago Silva, né? Seria Marquinhos Militão, né? Desculpa, mas a tática nada muda do que eu falei ali anteriormente, tá? Mas, bom, aí voltando para a situação do elenco, né? Quando a gente dá uma boa olhada nesse elenco, cara, será que não tem como a gente armar uma seleção melhor do que a gente está armando? Porque assim, né? Vamos voltar lá para a situação do, do 4-3-3. Bom, aí voltando para a situação do 4-3-3/4-2-4 que a gente arma aqui. Fui pensando, será que não tem como armar uma seleção melhor do que a gente está armando? Porque assim, uma coisa que me incomodava muito no jogo do Tite, quando ele armava esse 4-2-4 e aí com variações de ataque posicional, de ataque posicional não, de ataque de jogo de posição, né? Atacando com estilo de jogo de posição, é que é o seguinte, o lateral apoia por dentro. O Paquetá é um meio interior. O Neymar jogando no centralizado pouco eficiente. E o Rafinha vindo da ponta para preencher o meio. Quem é que vai atacar a linha de fundo pelo lado direito? Entendeu? Isso para mim é uma das questões táticas assim mais
malucas que tinha direto. Eu ficava muito tiltado no meio do jogo. Eu ficava lá com meu pai. Tá vendo? Cadê o cara da profundidade? Teve até um lance, cara. Quando a gente perde o Danilo, que tá o Militão na direita, né? Porque o criminoso, o cara que lá que tá preso. Que a gente passa a jogar com Marquinhos e Militão. O Militão tinha conseguia ir atacar o fundo, né? Mas o Danilo não tem essa característica, ele tem de apoiar por dentro. Então ficava a situação meio feia nos primeiros jogos, né? Tanto que contra a Croácia, principalmente, a gente vê 2 ou 3 jogadas. Duas não, acho que umas 4 ou 5 jogadas na linha de fundo aqui com o Militão. Então, a gente tem essas questões táticas assim absurdas. E quando a gente arma o time, cara, eu fico pensando, onde que vai jogar o Neymar? Né? Porque, por exemplo, né, se a gente for marcar a seleção de hoje, né, do, do Diniz, né? Aí seria Rafinha, Vini Júnior, Richarlison, Neymar, Paquetá. Seria algo assim, né? Porque a gente tá podendo jogar o Paquetá, por motivos de do lado das apostas, que a gente já falou. Bom, o Neymar, ele não tá sendo eficiente por aqui. A gente tá supondo que ele é o nosso melhor jogador tecnicamente. A gente tem um lateral que apoia por dentro. Cara, por que não botar ele na ponta direita? A gente vai ser o Paquetá? Cara, já bota o Rafinha aqui, ele faz essa posição também no Barcelona. Ou o Rodrigo aqui, que faz essa posição centralizada, atrás do atacante, já fez. Como eu disse, o Rodrigo é o único que faz todas as posições do ataque, né? Ou ele jogando de falso 9 com o Rafinha aqui. Eu fico tiltado, é que parece que a seleção não tem essas possibilidades de variação. Eu não sei se isso é treinado, tipo assim, no sentido assim, se essas variações são treinadas. Por exemplo, Neymar ponta direita, que nem o Messi jogava na ponta direita. Ele tem uma ótima perna esquerda, poderia driblar, isolar ele num contra um com o lateral. Eu acho que ele teria muito mais possibilidade de ficar tentando o drible, em vez de ficar perdendo a bola no meio campo e oferecendo contra-ataque, ou fazendo todo mundo se desgastar para recuperar as bolas que ele perde no meio campo, já que ele recebe mais bola aqui, ele receberia menos bola e ser mais eficiente, geralmente em situações de 1 contra 1. Pô, será que ninguém nunca pensou nisso? Será que eu tô maluco sugerindo essas questões? Você tem um Rafinha jogando mais centralizado, talvez, né, se ele for essencial. Você tem um Rodrigo, né, que pode fazer essa posição aqui, se for para jogar Por exemplo, você tem aqui o Bruno Guimarães, Casemiro, Rafinha, por exemplo. Uma trimpa de meio campo com mais combate, com mais intensidade, né, defensiva. Você isola o Neymar mais ofensivamente. Se for para defender, desce ele, encaixa o Rodrigo aqui, né? Ele fica mais livre, né, para poder voltar e circular. Tipo assim, será que essas sugestões são muito coisa de maluco que eu estou sugerindo? Já que a ideia é ele não ter obrigação defensiva, já que a ideia é ele ter espaço para criar. Espaço para criar é uma coisa que ele não vai ter no meio campo, encaixotado por 4, 5 jogadores, né? Como a gente pode ver como a eficiência dele caiu. Recebe mais bola e não consegue fazer nada muito além. Então eu fico me questionando isso, né? E qual a solução mágica do Diniz, né? E aí eu falei que ia falar do Diniz, ia falar de convocação. A solução mágica do Diniz, pro esquema de jogo dele, que é aglomerar 5, 6 jogadores no mesmo lado do campo, você tem uma opção de inversão e o centroavante solto, né? Que seria o Cano. Geralmente o pivô da ação era o John Arias, né? Se o John Arias está do lado direito, a jogada vinha para cá. Se o John Arias centralizasse ou invertesse, a jogada era desse lado, tendo esse pivô, tendo o Ganso aqui distribuindo o jogo, as jogadas, né? E aí quem está fazendo o papel do Ganso é o Neymar, o que para mim não faz sentido nenhum. Sendo que a gente tem que ter um pivô de ação, que provavelmente seria o Rafinha nesse caso aqui, né? Fazendo essa posição do John Arias. Ou no caso ele usou o Rodrigo, né? Nessa último jogo, né? Como pivô de centralizar esses 6 jogadores aqui. Ou Samuel Xavier, né? No caso do Fluminense. A gente tem o centroavante que fica solto, sem participar do jogo. O pivô sendo o Rodrigo, sendo que o Neymar joga mais recuado, você encaixota. Você tira o espaço do Vini Júnior, que ele precisa para poder jogar e correr. Sendo que o Neymar fica muito distante, né? Porque ele tá fazendo o papel do Ganso agora, mais distante ainda do gol, que foi a solução genial que ele encontrou. E a gente já viu nesses últimos jogos como o Neymar mais longe do gol. O índice de erro de passe dele aumentou consideravelmente, sendo que a gente poderia ter o Bruno Guimarães ou distribuindo esse jogo, né? E fazendo o Neymar ficar sendo o pivô da ação com o Rodrigo nessa posição. Sabe, a gente teria muito mais possibilidade de testar coisas diferentes. A sensação que eu tenho é que parece que falta um pouco de coragem para executar mudança na seleção, cara. Isso é muito esquisito. E sempre o Neymar tendo que ser a figura central de criação do time. Por quê? Eu não consigo entender. Se a gente tivesse uma disponibilidade tática, uma variação tática maior. Pô, tu acha que o Mbappé é o principal pivô principal pivô ele é. Mas quer dizer, ele é o principal construtor de todas as jogadas, sendo que eles têm um Griezmann, por exemplo, que é um jogador de meio campo, que dá combatividade. Se eu fosse comparar ele com alguém do elenco do Brasil, seria uma mistura meio de Bruno Guimarães com Paquetá, talvez, né? Que volta muito para defender, sendo que constrói muito bem, pisa na área, né? Talvez uma mistura de Bruno Guimarães com o Joelinton, talvez, que eu esqueci de colocar aqui. Cadê? Eu esqueci de botar o Joelinton aqui, por exemplo.
Então, sei lá, tem muitas coisas estranhas aqui na seleção. Enquanto a gente não resolver essas questões estranhas, a gente vai passar longe de respirar uma Copa do Mundo. Comecei a falar de Diniz. E, cara, agora a gente vai falar de convocação, porque aqui é o tema central. Eu tava falando de que parece que falta coragem para mexer no que precisa ser mexido na seleção. E essa, para mim, é a grande esperança do Carlo Ancelotti, né? Tu acha que o Neymar, jogando no Arabão, com essa baixa intensidade e eficiência dele, vai ser convocado pelo Ancelotti? Eu duvido bastante disso. Ou então que ele será titular, sendo que ele joga com um futebol bastante, muito mais vertical, usa bastante, defende mais na intermediária, né, para o Vini Júnior ter esse espaço para correr, coisa que na seleção, né, como tem que jogar mais em cima, ele tem bem menos espaço para jogar, e mesmo assim ele é mais eficiente do que o Neymar tem sido, por exemplo. Então a gente vai falar de convocação agora, porque tem uma coisa que é muito esquisita nessas convocações. Bom, e falando de convocação, eu fiz um gráfico de eficiência dos centroavantes brasileiros, né? Tanto a qualidade do último passe, né? Que ele vai ter sempre situações de gerar passe para finalização, né? Estando perto da área, como de finalização e qualidade de finalização, que é essa situação aqui, né? Por exemplo, se você tem um de XG, quantos gols você consegue marcar? E aí, né? Lembrando que tem uma leve distorção nesse tipo de gráfico que é, basicamente, com aquela concentração de XG por finalização, como assim? Se você tem um pênalti, você tem 0. Aqui tá sem pênalti, né? Mas se você tem um pênalti, você tem 0,6 de XG, 0,76 de XG. Se você tem, por exemplo, 5 finalizações, todas ali de 0,15 mais ou menos, aí vai dar 0,75 XG. Você tem uma. Apesar de você ter a mesma quantidade de chances, quer dizer, de probabilidade de gol, com 5 chutes, às vezes você pode ter feito 2, 3 gols, sendo que o pênalti você só vai poder ter feito um gol. Então isso acaba podendo distorcer um pouco o gráfico. Só que, quando você tem muito. Eu peguei muitos titulares com muita minutagem. Tipo assim, o mínimo do mínimo era você ter alguns jogos titular e ter pelo menos 5 jogos completos. Então eu acabei fazendo aqui uma lista bem interessante, né? Pra não ficar tão distorcido, né? Por causa dessas coisas, aí vai ter todo mundo com muitas finalizações, muitas concentrações. Lembrando que pênalti não conta, então o Gabriel foi lá pro final pra ver, você ver como ele tá mal esse ano. E cara, me chama muita atenção o seguinte: olha os jogadores que foram levados para a Copa. Matheus Cunha, Richarlison e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus está jogando em várias posições diferentes, então é um pouco injusto com ele estar aqui, porque nesse ano no Arsenal ele já jogou tudo que é posição possível, porque o Martinelli machucou, ele vai para a ponta, aí vem o. Aí o Saka machucou, ele foi para outra ponta, ele joga de centroavante, ele joga, tá jogando um monte de função. Então vamos considerar o Gabriel Jesus aqui no momento, e a gente vai considerar aqui, né? Olha como a qualidade da finalização do Richard e do Matheus Cunha são baixas comparadas ao resto dos centroavantes. Pode ser que seja porque os goleiros da Premier League são melhor, mas isso é muito difícil de avaliar. O certo seria a gente poder ter usar alguns jogadores que jogam em cenário nacional para ver se isso se confirma em cenário de seleção, né? Já que a gente está vendo aqui uma distorção bem grande, né? Você vê que os caras não conseguem nem passar aqui. Mesmo eles com 1 de XG não conseguem gerar, sabe, 0,6 gol, sabe? É muito baixo. Tipo, eles precisam de, sei lá, 1,5, 1,60 de XG para conseguir fazer um gol. Isso é muito absurdo, né? Pô, o Tiquinho com 1,60 de XG vai ter feito 3 gols. Assim, o negócio é um pouco estranho. Ao mesmo tempo que a qualidade de passe é bem alta, né? Então isso chama bastante atenção também, né? Eles conseguem produzir bastante jogo, né? Mas assim, você ter dois centroavantes com características próximas faz sentido, né? O que me chama a atenção é você não ter um centroavante justamente diferente, né? Por exemplo, você tem um Yuri Alberto aqui, que teria característica próxima, que já foi para a seleção também, e você não ter jogadores como o Vitor Roque, que é mais matador, o Tiquinho, o que todo mundo faz na seleção, né? Da mídia. O próprio Marcos Leonardo agora, né? Ele estava um pouco mais para trás, né? Mas recentemente tem convertido mais gols e está subindo aqui na qualidade de finalização. Então a gente tem uma situação que é o seguinte, né? As pessoas começam a as pessoas já têm se questionado faz um tempo se a gente está levando os melhores jogadores, né? E cara, para mim, só olhando o gráfico de centroavante, a gente tem um indicativo bem perigoso, né? Que a gente falta um pouco de variação de opções, né? De centroavante. A gente tem muita gente questionando se o fato do Bertolucci agenciar o Matheus Cunha e também ser o agente do Diniz tem alguma relação? Eu não vou fazer nenhuma acusação aqui, mas eu já vi muita gente comentando disso. Já saiu até no jornal Metrópole, então uma situação muito complicada. Beber uma água. Bom, lembrando, né, o Willian José está aqui. Ele está bem distorcido porque ele deu poucas finalizações e converteu gols, né? Acho que ele. Ah, sei lá, mano. Eu lembro disso, eu lembro dele ter feito tipo uns 5 gols, assim, com muito pouco XG, então tá bem distorcido aqui. Mas voltando, né?
A gente tem essa situação, né? A gente tá levando realmente os melhores jogadores porque a gente quer fazer. Por exemplo, o Diniz ele tem um centroavante finalizador que não constrói muito o jogo. Só que ele leva Richarlison e Matheus Cunha, que são finalizadores, entre aspas, ruins, comparado a centroavantes que tem no cenário brasileiro. Então, aí vem aquele questionamento. Ele tá levando os melhores jogadores? Ele tá levando os melhores jogadores porque ele quer fazer? Ou ele não tá. Ou ele tem medo de mudar alguma coisa, porque ele vai ficar lá pouco tempo, sei lá, não quer comprar briga com a CPF. Outra coisa, brigas com a CBF. Foi uma coisa que eu anotei aqui, né? Já falei aqui de convocações e coisas estranhas, né? Como esse caso do Bertolucci, que muita gente tem acusado aí. Cara, a gente não tem. Falando de CBF agora, né? Cara, a gente não tem um planejamento global de futebol, seja para calendário, seja para tudo. A gente não tem um modelo de jogo definido para seleção, como a Alemanha tem, tipo, de formar, demorar, sei lá, 10 anos para ter ir para uma Copa de forma robusta, né? A gente não tem estrutura de campos, né? A gente viu esse episódio agora do Neymar, até anotei aqui, né? Neymar versus Reginaldo Rodrigues. O cara saiu xingando o maluco no meio do corredor. E tu vê que essa é uma outra questão a se comentar, né? De questões de mudança, né? Como o Neymar sempre pareceu sendo dessas atenções, é uma das questões que não muda. Ele acaba ficando gigantesco, né? A ponto de ter moral suficiente para mandar o presidente da CBF tomar no cu. Pelo que disseram, tá? E, e não vai ter nada, ele vai continuar sendo convocado, ele ameaçou não jogar. Cara, acho que se qualquer outro jogador nessa situação, ele teria, sei lá, sido imediatamente desconvocado da seleção, sei lá, provavelmente um soft ban, assim, de não ser convocado por bastante tempo. Imagina se fosse, por exemplo, o Ancelotti na situação, ele tá descendo ali com os jogadores, porque jogou na Arena Pantanal, tá puto, e aí um dos jogadores resolve se fazer esse nível de insubordinação e xingar os superiores dele. Cara, sei lá, mano, eu não sei se isso vai dar muito certo ou não. A gente não tem uma estrutura de desenvolvimento aqui, riscando de novo também, de desenvolver jogadores, a gente está há anos sem lateral, a gente não forma centroavantes. Tipo assim, os centroavantes que surgem, eles se formam por si mesmos, né? A gente não tem uma estrutura de formação de centroavante, a gente não tem estrutura de formação de nada, né? Então é até injusto falar isso, né? Então, cara, tem muita coisa errada acontecendo, de todos os graus, centralização, jogadores com mais poder do que deveriam, modelos de futebol que giram em torno de certos jogadores que estão ineficientes, jogadores que estão sendo convocados que não deveriam, como é o caso do cara que tá que é o lateral direito criminoso preso lá na Espanha. Criminoso até o momento, né? Vai que sai alguma notícia nova, né? Sempre tentando não me comprometer aqui juridicamente. Sendo que o cara foi lá pra jogar na lateral, aí quando o lateral se machuca, improvisa um zagueiro na lateral, então ele foi lá pra quê? Sabe? Mais uma questão de convocação que é muito esquisita. A gente tem. E aí, cara, eu volto voltando a falar de convocação. Pra mim tem uma coisa que é me de quebrar a mente. Eu vi muita gente falando, ah, não, eles estão. Eu vi gente na mídia falando isso, né? Ah, cara, vocês estão reclamando de terceiro zagueiro, de terceiro zagueiro não, de terceiro reserva, de lateral que não vai jogar. Sim, cara, não só isso. Olha o absurdo da convocação do Tite. Eu achei muito ruim, né? Eu critiquei bastante no dia que saiu e o que eu falei acabou sendo comprovado depois, né? Cara, a gente levou, vamos lá, Richarlison, Rodrigo, o, o Antony e o Rafinha. A gente levou 4 jogadores que fazem ponta direita e a gente levou um lateral direito porque um deles foi e não ia jogar. Todo mundo sabia que não ia jogar. Ao mesmo tempo que, sabe, jogadores fazem mais uma posição, ao mesmo tempo que a gente levou centroavante de características diferentes, sendo que um machucou e o outro não é usado para nada, a gente leva meio campo que, sei lá, o Neymar jogando no meio campo muito esquisito. O Neymar é outro que poderia fazer a ponta direita, né? 5 jogadores. Sabe? Muitas coisas estranhas em vários níveis de convocação. Então, cara, enquanto a seleção não voltar ao zero, tipo assim, acaba tudo, começa a se reconstruir com coisas feitas da maneira correta, e maneiras corretas desde o início, porque o Tite ele mudou uma das regras, ele burlou uma das regras da CBF, né? Muita gente não sabe, mas você é proibido de levar familiares para trabalhar contigo, sendo que o Tite sempre teve o filho dele como funcionário e aí ele levou o filho para a CBF e a CBF passou um pano para uma coisa que é proibida pelo regulamento. Então, sabe? Então, no nascedouro da convocação do Tite, do técnico, já nasceu errado o problema. Então, cara, como é que a gente vai corrigir os problemas da seleção? A gente tem essa questão assim de a CBF não fazer futebol sem fazer política. Cara, essa questão da Arena Pantanal, os jogadores não querem jogar num gramado ruim, mas ele precisa de voto e levou para Cuiabá para pegar o voto da federação. Então, situações políticas que englobam isso e acabam afetando o desempenho da seleção. Isso a gente acaba levando tudo que acontece fora do campo, a gente leva para dentro do campo. Então, toda essa confusão, todo esse desmando, todo esse
toda essa patifaria, sei lá, não sei o nome que para dar para esse nível de complexidade de coisas erradas que estão acontecendo. Quando a gente entra, leva para o campo e perde no detalhe a Copa do Mundo. E é mais uma Copa que a gente vai perder no detalhe, com uma geração bastante talentosa de jogadores, como sempre, a gente sempre tem uma geração competitiva para ganhar qualquer Copa que seja, sendo que a gente fica dando desculpa de que perdeu no detalhe. Aí, meu irmão, não tem como fazer futebol, planejar futebol desse jeito. Bom, e se você gostou do vídeo até aqui, deixe sua opinião aí embaixo. Se você não gostou, deixe também sua opinião aqui embaixo. É, é muito importante aqui você deixar o seu protesto, falar, me xingar, falar que eu sou burro pra caralho, que eu não sei de nada, para eu poder melhorar. Então, deixa aí o que você achar, você deixa aí. Yeah? Valeu, gente. Obrigado para quem acompanha até aqui. E tenha um bom dia, bom fim de semana, boa qualquer coisa, dependendo do horário e dia que você estiver assistindo.